Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora vamos falar especificamente desse mover, que eu já acabei falando para vocês da abordagem, mas vamos detalhar melhor cada item desse. M de quê? De monitorização. Acontece o seguinte, o paciente está parado. Se ele está parado, eu faço a monitorização com as pás. Lembra? Se ele está se movendo, eu faço com os eletrodos. Então, posicionamento dos eletrodos lá no tórax, quando ele está se movendo. Mas se ele está parado, é a pá. Uma pá do lado direito do externo e uma pá no ápice cardíaco. É que traz essa derivação D2 nessa direção, como se fosse do braço direito para a perna esquerda. Certo? Claro que não vai estar no perna e braço, mas a direção do tórax. Se está na parte superior do tórax, do lado direito, equivale ao eletrodo do membro superior direito, do braço direito. Se está no ápice cardíaco, aqui a posição que a gente coloca pá, equivale à perna esquerda. Então vai formar esse vetor direcionado na direção, a mesma direção do eixo cardíaco. Então, quando eu analiso o ritmo cardíaco com as pás, aquela derivação é D2. É D2. Se tiver algo que impeça eu analisar uma queimadura, um corte, uma lesão, eu vou colocar em outra posição. Eu posso colocar, por exemplo, em D3, que é a parte superior esquerda do tórax e a parte inferior esquerda do tórax. Entendeu? Então eu estava avaliando D3. Se for nas duas partes superiores do tórax, abaixo da clavícula, dos dois lados, aí eu tenho D1. Entendeu? Isso eu estou colocando a possibilidade de que você pode ter algo no tórax que impeça visualizar naquele formato a derivação. Então, só para vocês entenderem que aquela posição que a gente coloca as pás no peito para avaliar o ritmo cardíaco é D2. É a mesma posição que eu coloco para instalar o DEA, por exemplo, é D2. A posição do eletrodo que é colado é D2, tá bom? Joia. E o O é de oxigênio. Então, na parada cardiorrespiratória, eu vou ventilar com ambu ali inicialmente, a bolsa válvula máscara, abrindo vias aéreas. Faço sempre duas ventilações, então a cada 30 compressões eu executo duas ventilações. Lembrar de vedar bem a máscara na face do paciente. É feita essa técnica do C e do E, né? O C para você vedar a máscara e forçar a máscara em cima da face do paciente. O E que você pega no ângulo da mandíbula, na parte óssea, e traciona essa mandíbula para você ter uma melhor adaptação e permeabilidade da via aérea. Porque quando você traciona, você acaba trazendo junto a base da língua, no movimento de abertura, e você consegue ventilar. A ventilação de 1 segundo, pessoal. É 1 segundo apertando a bolsa, 1 segundo relaxando e 1 segundo apertando a bolsa. É o suficiente ali para você causar uma expansão torácica. Claro que cada paciente vai ter um volume pulmonar diferente. Então, você não tem essa determinação de ventilar toda aquela bolsa do ambu, depende do tamanho do tórax do paciente. O suficiente, o parâmetro que eu tenho de avaliação é se está tendo uma boa expansão torácica. Se não tiver expansão torácica, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu não estou vedando adequadamente a máscara na face do paciente. Ou se esse equipamento está realmente funcionando, será que está funcionando? Tá algum item ali folgado, faltando alguma membrana, pode acontecer também. O problema é que a gente, o ambu, o dispositivo bolsa válvula máscara, ele fica posicionado numa bolsa esterilizada que eu só vou conseguir conferir ele mesmo na hora de utilizar. Agora, por isso que eu preciso ter dois, três na ambulância para eu posso pegar na situação e tá, algum não está funcionando. Entendeu? Então tem que estar preparado para isso. Para você, se eu decidir entubar o paciente na parada cardiorrespiratória, posso entubar na parada cardiorrespiratória? Posso. É prioridade entubar o paciente na parada cardiorrespiratória? Eu acho que é o momento até para a gente discutir sobre isso. Será que está sendo, será que é prioridade nesse atendimento? Eu tenho equipe, eu tenho treinamento, mas a gente vai colocar uma questãozinha para discutir sobre isso, tá bom? O que importa é o seguinte, antes de você, no momento que você for executar a ventilação do paciente, a intubação do paciente, não ficar ali eternamente do ciclo dos 2 minutos, não, a gente brinca assim, prende a respiração, inspira a pessoa que vai intubar. Inspira, prende a respiração e tenta entubar. Não está conseguindo entubar e você também não está conseguindo mais, você respira também, o paciente também precisa respirar.
Cada momento que você está demorando ali entubado, você está causando hipóxia no paciente. Então, calma, tira o laringo, adapta o ambu e pré-oxigena novamente o paciente. E no próximo ciclo você tenta novamente, tá bom? É adequado que você tente entubar o paciente sempre no ciclo de 2 minutos de RCP, porque você vai ter tempo tranquilo para você entubar, para você checar o posicionamento, para você fixar e não deixar para entubar já perto da análise do ritmo. Então, sempre quando for entubar, pergunta à pessoa que está controlando o tempo quanto tempo falta para analisar o ritmo. Ah, falta 20 segundos. Você não vai entubar em 20 segundos. Espera, analisa o ritmo, espera o próximo ciclo e você inicia o seu procedimento ali da intubação, tá bom? Joia. Vai entubar? Vai. Prepara o seu material. O ambu tá adequado, com a bolsa, com o reservatório. Você vai utilizar ali sua máscara com EPI. O aspirador tá montado, que muitas vezes sem tubo vem secreção via tubo. Então tem que estar com preparado o material de aspiração. O laringoscópio já foi testado. A lâmpada está funcionando adequadamente. Às vezes você tem que ajustar a lâmpada. Tá funcionando. E aí você tem vários recursos relacionados ao laringoscópio. Agora tem o mais moderno, que é o vídeo laringoscópio, que você consegue fazer laringoscopia e por vídeo você visualizar a via aérea. Olha que beleza. Tá bom? Mas não é a realidade na maioria dos serviços, infelizmente. E o tubo que você vai utilizar, já decidiu o tamanho do tubo, certo? A gente traz aqui uma média, na maioria das mulheres é entre 7 e 8, os homens entre 8 e 9, isso a maioria. Tem suas discrepâncias. O fio guia já foi colocado no tubo, muitas vezes você precisa para dar uma rigidez, você vai introduzir, o tubo dobra, aí você não consegue acessar a via aérea, então deixa ali o fio guia, cuidado para ele não ultrapassar a ponta do tubo, para não lesionar a traqueia do paciente, então tem que ficar atento a isso. Pronto, o material está todo testado, já estou no momento de entubar o paciente. Joia, vai entubar, entubou o paciente. Fez laringoscopia, entubou o paciente. Antes de você ventilar o paciente, depois da intubação, você precisa primeiro fixar, você precisa insuflar o cuff, que é para o tubo ficar ali fixo na traqueia. Insuflou o cuff com a seringa de 20, pronto, agora você vai checar o posicionamento do tubo. Nesse momento, eu tenho que parar a RCP. No momento da intubação, não. Mas no momento de checar o posicionamento do tubo, é preciso parar a RCP. Isso é coisa rápida, pessoal, 10 segundinhos. Para a RCP, ventila. Então posiciona ali o esteto na região epigástrica, a gente até brinca, né? Entubei, graças a Deus, faz o sinal da cruz. Então checa a região epigástrica, a pessoa conecta o ambu ali no tubo, tira o fio guia, conecta o ambu no tubo e ventila uma vez na região e alguém auscultando lá na região epigástrica. Escutou? Pronto, o tubo está no esôfago, está no estômago. Não vou ventilar, eu retiro o tubo, desinsuflo o cuff, retiro o tubo e vou tentar uma outra oportunidade de intubação. Mas não, eu auscultei ali no epigástrio, está negativo. Então pronto, se está negativo no epigástrio, o tubo está na traqueia. O tubo está na traqueia. Agora eu vou auscultar o quê? Base esquerda. Base esquerda está ventilando? Não. Então já sei que está na base direita, já sei que está seletivo. Por que eu sei que está seletivo? Porque não está no estômago, nem está na base esquerda, está seletivo. Então já desinsufla o cuff e puxa um pouco o tubo. Lembra que quando você passou o tubo, você insuflou o cuff, que já dá uma fixação ali, uma certa fixação no tubo na traqueia. Só depois que você segura o tubo firmemente e retira o fio guia. Que pode acontecer de você retirar o fio guia, por exemplo, antes de insuflar o cuff e acabar deslocando o tubo e extubando o paciente. Então insufla o cuff, segura o tubo, tira o fio guia. Tirou o fio guia, conecta o ambu. E agora avisa para a pessoa que o paciente está entubado, por líder, por exemplo, se for uma outra pessoa, e ele vai checar o posicionamento do tubo. Então vamos lá, retornando. Chequei epigástrio, está negativo. Base esquerda está positivo, o tubo está bem posicionado. Se está negativo, como eu falei, desinsufla o cuff, puxa um pouco o tubo, insufla o cuff novamente, ventila. Agora está ventilando base esquerda. Base esquerda, base direita, ápice esquerdo, ápice direito, o tubo está bem posicionado. Retorne a compressão e fixa o tubo. Agora você vai fixar o tubo. Rogério, qual seria a melhor forma de você checar o posicionamento do tubo? É com capnografia. Se você tem capnografia, você vai conectar no tubo e ele vai lhe dar os parâmetros ali de taxa de CO2 exalado no final da expiração. Então você tem esses recursos.
Você vai ter, primeira coisa, visualização direta da passagem nas cordas vocais, o tubo tá na traqueia. Segundo, você vai posicionar a capnografia para ver se esse tubo está exalando CO2, para confirmar que ele está na traqueia, certo? Depois você vai checar o posicionamento com a ausculta e depois você ainda tem a possibilidade até de fazer raio-x. São as possibilidades de você conferir que esse tubo está bem posicionado, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, se você tem essas duas formas de capnografia, em forma de onda ligado no respirador, lá marcando a onda, ou então tem um capnógrafo específico marcando a minha onda curva ali de CO2, ou esse portátil, que eu vou colocar ele adaptado no tubo, uma extremidade no tubo e outra extremidade conectada no ambu. E aí ele vai me marcar tanto a frequência respiratória do paciente, que é essa de baixo que está aqui em 12, como a de 38, que é a taxa de CO2 exalado no final da expiração, é TCO2. E aqui trazemos alguns parâmetros, que além de medir como é que está a taxa de CO2 ali pós-RCP, ele pode me medir também essa taxa de CO2, ela pode me mostrar como é que está a eficácia da compressão torácica durante a parada cardiorrespiratória. Então, por exemplo, se eu coloco o tubo e ele cai dentro do esôfago, a taxa de CO2 vai ser zero. Então, se o capnógrafo está marcando zero, é porque o tubo está no esôfago. Eu posso retirar o tubo. Eu devo retirar, inclusive utilizar outro que já está contaminado. Tá bom? Agora vamos lá. Se ele marcou menor que 10, ele tem taxa de CO2, mas está menor que 10. Menor que 10. Início ali da RCP, estou no início da RCP, então possivelmente a compressão está ruim. Eu tenho que sempre pensar inicialmente que é dessa forma, a compressão está ruim. Tem que melhorar a compressão. Porque a compressão adequada a taxa de CO2 tem que estar entre 10 e 20. Eu estou ali, comecei a RCP agora, entubei o paciente, botei o capnógrafo, eu espero que ele fique entre 10 e 20 no início da RCP. Inclusive, na evolução da RCP, do atendimento, eu espero que ele passe de 20, que aí mostra um bom prognóstico, que esse paciente já está voltando da parada cardiorrespiratória. É um bom sinal se ele ultrapassou de 20. Ele está voltando, não devo desistir. Se ele passar de 35, significa que ele já voltou, é a taxa normal. Passou de 35, é retorno à circulação espontânea. Inclusive, eu não preciso nem esperar o tempo para checar o ritmo. Passou de 35, eu já tenho que analisar um ritmo cardíaco, o paciente voltou. Tá bom? Então são alguns parâmetros que o capnógrafo pode marcar. E a American Heart ainda me traz mais uma situação. Se eu estou ali muito tempo reanimando esse paciente, analisando o ritmo, ele está com assistolia, por exemplo, um ritmo não chocável, e ele já tem ali meia hora reanimando esse paciente, 40 minutos, e a taxa de CO2 não sobe ali na faixa de 10, um pouco abaixo de 10, 8, 9, mesmo realizando uma boa, já tentei melhorar a compressão, já melhorei minha compressão e a taxa de CO2 não sobe, ele já dá a possibilidade de você parar a RCP. Então passou ali de 20 minutos, não passa de 10 a TCO2, você pode parar a RCP. Está autorizado a parar a RCP, você tem esse parâmetro. Lembre, você está no suporte avançado e você tem um capnógrafo para lhe dar esse respaldo técnico, tá bom? Se você não tem esse respaldo para parar a RCP. Só muito tempo de RCP, você médico, avaliando ali o cenário que o paciente, a possibilidade de voltar é pequena, já está com sistolia, muito tempo de RCP, você pode parar por exaustão da equipe. Mas isso a gente vai deixar mais para frente para discutir, tá bom? Só reforçando, para você entubar o paciente, você não vai parar a RCP na hora de fazer a intubação, tá bom? Sempre depois de uma desfibrilação, sempre depois de uma análise de ritmo, que você vai ter tempo ali, 2 minutos para fazer, não para a RCP durante a intubação. Checar a intubação depois que você insuflou o cuff, tirou o fio guia, adaptou o ambu. Feito a checagem e visto que o tubo está bem posicionado, agora eu vou fixar. Eu não vou fixar o tubo antes de checar não, pessoal. Porque pode estar numa posição e eu estou perdendo tempo ali. Tá bom? Esse período que eu estou checando, não, aí você para a RCP, que vai ser ruim você realizando a RCP e conseguir fazer a ausculta pulmonar. Eu falei de intubação, mas pode ser máscara laríngea, combitubo, tubo laríngea, uma via aérea extraglótica. É uma possibilidade também, porque o paciente, lembra, ele não morre porque não foi intubado, ele morre porque não foi ventilado. Às vezes a via aérea é difícil, então você vai passar uma máscara laríngea, um tubo laríngeo para ventilar esse paciente
e depois, ou até com ambu mesmo, com a abertura de via aérea, se for o caso, abre bem, está ventilando bem e depois entuba. Porque às vezes você tem uma via aérea difícil mesmo. Mas se você tem um dispositivo supraglótico, é mais um dispositivo para te ajudar ali na ventilação desse paciente. Lembrando que depois que você entubar o paciente, você não vai obedecer mais aquela sequência, aquela relação de 30 compressões e 2 ventilações. A compressão agora vai ser contínua, que vai ser entre 100 e 120 por minuto de frequência, e a ventilação vai ser uma ventilação a cada 6 segundos, que vai dar 10 ventilações por minuto. Então vai ser de forma assincrônica. Quem está comprimindo está preocupado apenas com a compressão, quem está ventilando está atento ali na ventilação. Não vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pode ser muito rápida. Uma forma que a gente orienta é eu contar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. E aí fica muito mais próximo ali dos 6 segundos para eu conseguir ventilar meu paciente. Tá bom? Como eu reforçando o que eu falei, que o ambu vai ter que estar sempre ligado ali à fonte de oxigênio para oferecer 100% de oxigênio para o paciente. Tá bom? O V, pessoal, do mover é de veia, venóclise. Então vai ali pegar um anticubital, que é o mais fácil, uma veia calibrosa, entendeu? Se você tiver uma veia de um formato que dê para você pegar um gel calibroso, melhor, 16, 18, 20. Às vezes não é possível. É difícil pegar um acesso venoso numa parada cardiorrespiratória porque não tem circulação periférica. Então, muitas vezes no início, você pega um gel com até menos calibroso, gel com 20, 22. No momento que você colocou um soro, deu uma hidratação no paciente, você consegue até visualizar melhor as veias periféricas e você conseguir pegar um acesso melhor. Acesso central não é recomendado na parada cardiorrespiratória, entendeu? Não é recomendado na parada cardiorrespiratória. E, em primeiro lugar, também a gente não tem no ambiente pré-hospitalar. Você está ali executando o procedimento de compressão, você não vai ter como pegar um acesso venoso central. Eu trouxe essa informação aqui só para você, para a gente discutir sobre isso. A outra coisa é, se você está no hospital, você vai puncionar, vai coletar sangue, vai mandar para o laboratório, ver gasometria, ver eletrólitos, marcadores cardíacos, mas no ambiente pré-hospitalar, a gente até tem um equipamento que consegue dosar algumas coisas, mas não com esse sangramento, com essa coleta venosa. Você faz muitas vezes com capilar, é o que a gente tem hoje no SAMU Salvador, certo? Coletou o exame, ótimo, vai me auxiliar no diagnóstico dessa parada. Eu trago nessa imagem aqui de baixo um scanner, né, para você visualizar a veia. Não temos disponível, pelo menos os serviços que eu conheço de pré-hospitalar não tem. Se tivesse, seria ótimo para auxiliar aí na punção desse paciente. E aí agora eu tenho esse acesso venoso para medicar o paciente. Então a primeira opção, acesso venoso periférico anticubital mais fácil ali possível, tá bom? E como segunda opção, a American Heart traz para a gente a punção intraóssea. Então tem um material específico, parece uma furadeirazinha, uma pistola, onde você tem agulhas aqui específicas dos tamanhos, e você tem locais, você pode ser externo, pode ser cabeça de húmero, pode ser na tíbia, é o mais utilizado na tíbia, porque no externo vai atrapalhar a sua compressão. Localiza a tuberosidade da tíbia, 2 centímetros abaixo, 1 centímetro mais medial, e fura. Furou, lavou ali aquele fragmento osso que tem dentro da agulha, e agora pronto, você tem um acesso. Ele vai fluir, pode fluir soro, medicamentos, aí dentro dessa medula e vai fluir como segunda opção, tá bom? Mas sempre primeiro pegar o acesso periférico. Não conseguiu, tem a opção também de pegar a agulha intraóssea. Então, um paciente adulto, o ideal é que tenha essa pistola. Às vezes em criança, você tem ali mais esponjoso, ou você consegue até furar com gel mais calibroso com agulha, paciente idoso também, mas o recomendado mesmo é que você tenha um material apropriado para fazer sua punção. Tá bom? Então, como falamos de mover, pessoal, só repetindo, é M de monitorização, o paciente está parado, eu vou monitorizar com as pás, nesse primeiro momento, depois que der o choque, eu vou monitorizar com os eletrodos. O de oxigênio, que na parada vai ser com o ambu, inicialmente ali, ambu adaptando bem, depois que entubar também, vai ventilar com o ambu ligado a uma fonte de oxigênio, sempre 100%, e V de acesso venoso, tá bom? Então, essa é a nossa aula de procedimento mover, protocolo mover, e vamos dar seguimento no nosso curso.